Lista 3, exercício 13. Uma diferença de potencial V está aplicada a um fio de seção transversal A e de comprimento L e resistividade ρ. Deseja-se mudar a diferença de potencial aplicada e alongar o fio de modo a aumentar a potência dissipada por um fator exatamente igual a 30 e a corrente por um fator exatamente igual a 4. Quais devem ser os novos valores de L e de A? Bem, se nós temos um fio condutor com uma seção reta de área A de comprimento L, eu tenho algumas... eu conheço a resistividade, né? Se eu aplico uma diferença de potencial V nos extremos desse condutor, eu tenho de cara o quê? Pela lei de Ohm, que V igual a R vezes a corrente que passa. Bom, o R, na verdade, ele é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, vezes a corrente. Bom, o problema diz, eu quero alongar esse fio e mudar a sua área de tal forma a potência aumentar em 30 vezes e a corrente em 4. Bom, mas a potência ele varia como RI ao quadrado. RI ao quadrado significa ρL sobre A vezes I ao quadrado. Certo? Bom, como a gente vai alongar o fio, vou mudar a área dele. A área passa a ser Azão e o comprimento Lzão. E eu vou aplicar uma diferença de potencial Vzão nos seus extremos para passar uma determinada corrente sobre ele, que vou chamar de Izão. A corrente anterior é Izinho, do jeito que eu coloquei. Bem, com relação a esse segundo condutor, a ideia é a mesma. No caso, V é igual a RI, só que agora é a resistividade vezes a área Azão sobre Lzão, vezes Izão, né? Certo? Agora, ele diz que ele tem que alongar de tal forma que a corrente fique 4 vezes a corrente anterior. Então, ρ Azão sobre Lzão tem vezes 4i tem que ser igual à diferença de potencial. Bem, mas a potência é igual a R Izão ao quadrado. Isso é ρ Azão sobre Lzão vezes 16 vezes a corrente anterior ao quadrado. O que ele está dizendo é que a potência, quando ele muda de um condutor para o outro, ela vai aumentar 30 vezes. Então vai ficar 30 vezes a potência da expressão anterior, no caso do condutor anterior. Perceba que agora a gente tem uma nova expressão para envolvendo Pzinho e Izinho, certo? O que eu tenho que fazer é substituir a expressão da potência anterior desse Pzinho. Você vai ter 30 vezes ρ Lzinho sobre Azinho vezes Izinho ao quadrado é igual a ρ Azão sobre Lzão vezes 16 Izinho ao quadrado. O ρ corta, porque o material é o mesmo. O Izinho corta, porque eu substituí a expressão anterior. E eu vou ter que 30 vezes Lzinho, que é o comprimento anterior, por Azinho, certo? É igual a 16 vezes Lzão por Azão. Se eu não tenho mais nenhuma informação no problema,
essa expressão fecha por aqui mesmo. Na verdade, o que você tem é uma relação entre comprimento e área, de tal forma a manter a potência aumentar 30 vezes e a corrente aumentar 4 vezes ao mesmo tempo. O problema aqui não está muito claro, né, o que acontece a mais no problema. Só que tem um pequeno detalhe. Ele diz o seguinte: deseja mudar a diferença de potencial aplicado e alongar o fio de modo a aumentar a potência dissipada. Bem, a gente pode interpretar isso de várias formas. Pode estar faltando um dado no problema, e aí isso aqui, na verdade, se fecharia por si só, certo? Buscando só uma relação. O que interessa aqui, na verdade, são as relações da lei de Ohm de potência. Então isso, na verdade, já estaria satisfeito. Ou eu posso dizer o seguinte: o ato de alongar significa alongar o mesmo fio. Quando eu alongo o mesmo fio, na verdade eu mantenho o volume dele, porque eu não mudo o volume dele, né? E o volume, na verdade, é o comprimento vezes a área. O comprimento vezes a área é igual a Lzinho vezes Azinho. Ok? Se eu não mudo o volume dele, se eu aumento o comprimento e vou diminuir a área de tal forma a não mudar o volume, já que eu alonguei o fio, certo? Então não mudo o volume dele. Então eu chego, substituindo uma expressão na outra, eu chego à expressão dizendo que 30 vezes Lzinho ao quadrado é igual a 16 vezes Lzão ao quadrado. Então o novo L, que é o Lzão, na verdade fica a raiz de 30 sobre 16 vezes o comprimento inicial. E agora tem uma relação entre os dois comprimentos para que a potência vá a 30 vezes e a corrente vá a 4 vezes da mesma forma. Se eu substituir esse valor de Lzão nessa expressão do volume igual, eu vou ter então que a minha área final vai ser o inverso, né? Vai ser raiz de 16 sobre 30 vezes a área 30 vezes a área inicial. Esses são os valores de comprimento e de área, mantendo o mesmo volume do fio, quer dizer, alongando o fio sem mudar a quantidade de matéria, que é exatamente mantendo o volume que ele tem. É isso.